Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é médico, pessoa física ou pessoa jurídica, vantagens e desvantagens. Ou seja, vamos falar da famosa pejotização na medicina. Vamos falar do médico como pessoa jurídica. Vamos lá? Esse será mais um vídeo um pouco mais longo que o normal, mas é necessário e você deve assistir até o final. De início, lembro que do ponto de vista da relação médico e paciente, a pejotização não traz nenhuma alteração. O problema ocorre na esfera jurídica, empresarial e tributária. Muitos médicos estão sendo intimados pela Receita Federal do Brasil, autuados e representados criminalmente junto ao Ministério Público Federal, por participarem de práticas que ferem a ordem jurídica tributária, no caso, na burla do pagamento de tributos por ele ter feito pejotização. É aquele famoso brocardo, o barato sai caro. Isso se aplica neste caso como uma luva. A falta de informação sobre o tema pejotização deixa os profissionais em situações delicadas, pois o médico não é treinado para lidar com questões jurídicas e, muitas vezes, não sabe sequer como abrir uma empresa. A palavra pejotização foi criada pela doutrina trabalhista e derivada da palavra PJ, que significa pessoa jurídica. O termo pejotização significa o fato de instituições exigirem que o médico faça uma inscrição de CNPJ para que seja contratado, ou seja, trabalhadores que são contratados na condição de pessoa jurídica para exercer atividade idêntica ou semelhante às atividades exercidas pelos empregados contratados pelo regime de CLT da empresa contratante. A prática é conduta costumeira na área da saúde pública e privada. A opção da clínica ou hospital em contratar a pessoa jurídica para a prestação de serviço médico por contrato civil ou comercial em substituição ao contrato de trabalho formal gera nessa instituição significativa redução no custo tributário, algo em torno de 40%, considerando tributos e obrigações trabalhistas, mas por outro lado negam aos médicos e demais profissionais de saúde os seus direitos trabalhistas, contribuindo assim para a precarização do exercício da medicina. Na esfera pública, a contratação de servidores deveria ser feita por meio de concurso público, excepcionalmente com possibilidade de contratação direta apenas para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público, sendo essa exceção uma das formas de perpetrar a fraude. Além da pejotização, outro artifício para a redução de custos é a terceirização, por meio de cooperativas ou colocar o médico como um sócio cotista, recebendo prolabore simbólico apenas para cálculo da contribuição previdenciária e distribuição dos lucros, rendimento isento, que seriam na prática salários, enquanto realiza trabalho como verdadeiro empregado. São situações que se prestam a fazer o desmonte do SUS e a precarização dos vínculos empregatícios. Na prática, a instituição exige do médico, em vias de contratação, que ele constitua uma pessoa jurídica para prestar os serviços. Porém, apesar da empresa estar formalmente constituída, ela não atua como empresa, mas somente serve para emissão de notas fiscais para a instituição. Em síntese, o que era para ser uma prestação de serviço acaba se transformando em uma relação de emprego, sem as garantias e sem os benefícios da contratação via CLT, com a única intenção de burlar a legislação visando a redução de custos operacionais. Claro que esse tipo de contratação é vantajosa para o empregador, mas é prejudicial ao prestador de serviços, vez que, além de ganharem, na média, menos que os outros tipos de empregados, ficam à margem da percepção dos demais benefícios trabalhistas e previdenciários. Para situações como férias ou uma licença médica, os pejotizados têm o gasto extra de optar por seguro, mas isso é apenas uma garantia financeira, já que não se tem de certeza de que, se o médico se ausentar temporariamente, a vaga permanecerá. Ela poderá ser ocupada por outro médico, talvez até com pagamento menor. Os pejotizados apontam algumas vantagens: maior liberdade profissional, possibilidade da formação de mais relações de trabalho, a tributação inferior à dos seletistas e maior facilidade de obter crédito bancário. Contudo, as desvantagens corroem com sobra as vantagens: pagamento de 2 anuidades no CRM, pessoa física e pessoa jurídica, a fragilidade do vínculo, a instabilidade, a insegurança desse vínculo, prejuízos previdenciários e perda de todos os direitos trabalhistas, como férias,
13º, horas extras, adicional de trabalho noturno, adicional de insalubridade, repouso semanal remunerado, FGTS, estabilidade da gestante, aviso prévio, multa de 40% sobre o FGTS em caso de despedida arbitrária, licença maternidade, etc. Não é só. Duas desvantagens adicionais não podem ser desconsideradas, mas são comumente esquecidas. Na primeira, o médico, se processado apenas como pessoa jurídica por suposto erro médico, tem muito mais chance de perder a ação, já que a sua responsabilidade jurídica vai dispensar a prova da culpa, ou seja, o paciente não vai precisar provar que o médico agiu com negligência, imperícia ou imprudência, bastando apenas provar a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre conduta e dano. Na segunda, é que a Receita Federal tem autuado de maneira incisiva na fiscalização dessas modalidades de relação contratual, promovendo autuações em casos que detectam possíveis irregularidades. Para a Receita, a pejotização na saúde é fraude, uma manobra para reduzir as alíquotas devidas e sonegar impostos. É crime de sonegação fiscal, ou seja, além de um médico ter de pagar a diferença de tributos suprimidos da pessoa jurídica para a pessoa física, com multa, juros e correção monetária, ainda pode fazer o médico responder na esfera criminal junto com os diretores da empresa fraudadora. Uma observação importante: o servidor público concursado tem uma desvantagem adicional. Ele não pode constituir pessoa jurídica, salvo como cotista, sem poder de administração, sob pena de perda do cargo. Como se vê, a pejotização pode trazer consequências severas para a empresa contratante e para o médico trabalhador. Esta suposta economia da forma como vem sendo praticada pelas instituições de saúde é facilmente desfeita pela fiscalização e também nos tribunais, que ao reconhecer o vínculo empregatício, determinam o pagamento das parcelas relativas aos direitos trabalhistas que foram desrespeitados, como também a devida tributação advinda da relação empregatícia reconhecida, cujo resultado final poderá representar considerável impacto financeiro à empresa e ao médico. Se comprovada a subordinação com obrigação de comparecimento habitual, com cumprimento de horário de trabalho e de carga horária estabelecida no trabalho, independentemente de poder ou não ser substituído, a pejotização é relação de trabalho, portanto é fraude e crime fiscal. Para o médico ou demais profissionais da saúde pejotizados, a busca pelos direitos sonegados tende a ter êxito por meio de uma ação judicial trabalhista, pela qual será verificada a existência ou não dos elementos caracterizadores da relação de emprego, como pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Alguns julgados minoritários defendem não haver relação de emprego justamente pela autonomia do médico, o que afastaria o requisito subordinação. Ora, o médico tem a sua autonomia técnica, mas não autonomia administrativa perante a empresa que o contratou, já que tem, pessoalmente, horários e jornada a cumprir de forma não eventual. Com a reforma trabalhista, passou-se a permitir a terceirização de atividades fins, tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas, ou seja, realizar os serviços essenciais para os quais a empresa foi constituída. Para evitar a pejotização em massa, ou seja, para minimizar que a empresa substitua um empregado com carteira assinada por ele mesmo, contratado como pessoa jurídica ou prestador de serviços sem vínculo empregatício, a reforma determinou que o empregado demitido não poderá prestar serviços para o mesmo empregador na condição de pessoa jurídica antes do decurso de 18 meses a contar da data do seu desligamento. Ciente do que falamos nesse vídeo, cabe ao profissional de saúde fazer uma avaliação sobre o tipo de contratação a qual vai se submeter, levando em consideração todos os benefícios e riscos, sendo de suma importância que busque consultoria especializada, contábil e jurídica em direito médico. Para finalizar e para refletir, há de se lembrar que no ápice da pandemia do coronavírus, a pejotização revelou sua face mais cruel. Os heróis da saúde, contratados como pessoa jurídica, são chamados à frente de combate ao novo coronavírus sem nenhuma garantia trabalhista nem previdenciária da condição de empregado. Explorar a atividade dessa forma, sem dar garantia aos profissionais, não deveria ser a opção, muito menos a opção escolhida. Sem falar no aspecto ilegal, tributário e penal, na precarização dos vínculos já explicados, entendo que o CFM deveria urgentemente editar uma resolução considerando infração ética grave do médico e do diretor clínico da instituição a contratação de médico como pessoa jurídica por vários motivos. 1. Não pode haver discriminação de nenhuma natureza no caso entre o médico pessoa física e pessoa jurídica. 2. Porque o médico deve ser remunerado de forma justa. 3. Porque a medicina não pode ser exercida como comércio ou de forma mercantilista.
4, porque o médico tem o dever de ser solidário com os movimentos de defesa da dignidade profissional. 5, porque é proibida a concorrência desleal na medicina. 6, porque é proibido explorar o trabalho de outro médico. Enquanto essa resolução não vem, a pejotização médica está aí, prejudicando e precarizando toda a categoria. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.